e foi algo tremendo e abençoador. Então nós vamos começar uma nova série de mensagens falando sobre a volta de Jesus Cristo, o pós-modernismo e o mundo tecnológico. Nós estamos sendo muitas vezes, nós estamos numa época, né, bombardeado por tantas coisas. Tempo este sobre a volta de Jesus, Jesus está voltando e nós, pelos sinais, sentimos cada vez mais a proximidade do retorno do Messias, amém? E também estamos passando, vivendo a pós-modernidade, né, esse tempo aonde nós estamos vivenciando cada vez acontecimentos dessa pós-modernidade, pais contra filhos, filhos contra pais, e também o mundo tecnológico. Então, nesse mês de outubro, nós estaremos estudando, né, nessa série de mensagens sobre isso. Então, hoje, eu quero falar sobre o mal e a justiça de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Por favor, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Antes de lermos, vamos orar. Senhor, colocamos o nosso coração diante de Ti, Pai. Obrigado por esse momento, obrigado por Tua palavra que será liberada nesse momento. Que os corações estejam receptíveis ao ouvir do Senhor. Que todo o coração esteja aberto a receber de Ti nessa noite, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã aqui. Que os olhos do entendimento deles sejam abertos, para que eles possam receber mais do Senhor nessa noite. Obrigado também, Senhor, nós não oramos pelos dizimistas, ofertantes, que o Senhor multiplique a bênção na vida desses irmãos, tanto os que fizeram presencial, como os que fizeram online, tanto também, ó Deus, aqueles que durante a semana têm enviado seus dízimos e ofertas, que o Senhor os abençoe e multiplique na vida de cada irmão e irmã. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Lucas 10, 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. E se 10, 19, eu que estava errado aqui, amém, achei. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Amém? O mal e a justiça de Deus. No tempo que estamos vivendo, horas parece que o mal está vencendo o bem, mas isto é o que o diabo deseja que pensemos. Pois como ele já é derrotado, ele faz tanto barulho, enquanto lhe é permitido, isso leva alguns a se desesperarem com as circunstâncias da vida. Mas lembremos, Jesus venceu por nós esta batalha. Amém? Jesus já venceu por nós a batalha. Só que o mal, ele está solto neste mundo, sim ou não? Nós convivemos com o mal, mas também convivemos com a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela tem sido manifesta, não só foi manifesta na cruz, mas ela tem sido manifesta diariamente. Eu e você experimentamos da justiça de Deus em nosso favor. Às vezes nós não percebemos. Quando Deus te socorre numa área que você tem necessidade, é a aplicação da justiça de Deus em sua vida. Porque o que é essa justiça? Deus está em nossa defesa. Então, quando o mal vem contra-atacar a cada um de nós, porque a palavra diz que a nossa luta não é contra o quê? Carne e sangue, ou seja, não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades, ou seja, espíritos que atuam nas pessoas. É uma diferença. Nós vemos pessoas que às vezes nós olhamos, pessoa tão boa,
mas às vezes ela se levanta contra nós, pela ação deste mal que está no mundo, e por vezes nós achamos que o mal é aquela pessoa, nós não atentamos que o mal está agindo nela, e daí nós deveríamos orar com autoridade, que nós acabamos de ler, que a palavra nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, essa forma figurativa que Jesus está apresentando, que esse poder nos foi dado para pisar serpentes e escorpiões, ou seja, nós temos autoridade para pisar nas forças do mal que estão contra nós. Mas por muitas vezes achamos mais simples e contra a pessoa, e não o que atua na pessoa. Quando nós olhamos alguém, vou dar uma explicação bem rápida. Você, vamos dizer assim, na sua casa, isso acontece muito em famílias, sua mãe e seu pai, vamos dizer que sua mãe é crente e seu pai não, e ele é alguém alcoólatra, ou que não gosta de crente, que não gosta de religião. E muitas vezes nós olhamos para essa pessoa e ficamos com raiva da pessoa pelas imposições que ela tem. Não acontece isso com a gente muitas vezes? As pessoas olham o vizinho que... Eu fui para uma reunião de pastores esses dias, e como era muito novo, foi a primeira vez que eu fui nessa reunião, eu não dei uma chamada num pastor lá. Mas ele me contou uma situação que ele foi evangelizar o bairro onde ele está localizado, e na evangelização ele encontrou um dono de uma mercearia que é praticamente quase do lado da igreja. E aí ele, conversando, chegou para o homem para abordar e pregar o evangelho para ele, disse, é coisa de crente, odeio crente, não quero nada disso. Aí ele, que é isso? Eu só estou conversando com o senhor. Muitos irmãos compram aqui no seu comércio, ele compra porque quer, não pedir para crente nenhum vir comprar aqui. A atitude desse pastor, ao invés de ser o reino de Deus em movimento, que o reino de Deus, a primeira coisa que apresenta é justiça. E a justiça não é na força do nosso braço, senão Jesus tinha endossado o que Pedro fez. O que foi que Pedro fez? Pega a lança e corta a orelha do soldado que foi para prender Jesus. Jesus disse, não, você não sabe de que espírito você é. Ele vai lá e cola a orelha do cara. Você diz assim, que é isso? Essa é a justiça do reino de Deus. Ou seja, aquele homem que está esbravejando contra o evangelho e nem conhece o evangelho, ele conhece muitos evangélicos, mas ele não conhece o verdadeiro evangelho, ele é escandalizado com o evangelho. Então, ao invés do pastor apresentar um reino de vida e dizer assim, mesmo que você não goste, eu vou vir comprar aqui e vou orar por você, o pastor disse, eu proíbo todos os irmãos da minha igreja, esse é um demônio que existe, né? O demônio da minha igreja, eu proíbo os irmãos da minha igreja de comprar nesse lugar. E o cara me disse isso assim, como assim, cara, arrasei. E eu olhei, eu estou chegando agora, vou aos poucos conversar com os irmãos. O reino de Deus nos apresenta de forma, você pode dizer assim, pastor, mas você não sabe como é, mas eu sei o que a palavra me diz que eu devo fazer. Por mais difícil, chato que seja, você suportar alguém que é ruim, não é fácil suportar as pessoas, mas Jesus nos ensinou a suportar. O problema é que nós queremos suportar na força da nossa carne, mas a nossa carne tem um limite de força. Ela chega aqui e diz, não aguento mais. Mas quando nós vamos na força do Espírito, a gente consegue suportar até o pior dos pecadores. Porque o Espírito Santo ele tem essa capacidade de enxertar em nós algo que é o quê? Sobrenatural. O Consolador tem esse papel. Ele coloca dentro de mim e de você uma força que a gente consegue suportar até o pior dos pecadores. Daniel Nash, um cara que foi um dos maiores intercessores que eu já ouvi falar. Ele ajudava nas caravanas de Charles Finney. Charles Finney foi um pregador do evangelho de 1800 e volts, assim, muito conhecido. E antes deles irem na cidade pregar, o Daniel Nash ia na cidade. Ele e sua equipe oravam e intercediam por aqueles que eram os piores da cidade. Ele chegava e dizia assim, me diga quem é a pior pessoa dessa cidade. Dizia, é fulano de tal. Ele ia,
para um quarto de uma pousada, na casa de algum irmão que o recebia, e eles ficavam gemendo e orando e jejuando por aquelas pessoas, para que no dia daquela cruzada, muitas vidas se rendessem ao Senhor Jesus. Sabe o que acontecia, irmãos? Quando o Charles Finney abria a boca, vidas se rendiam por causa da intercessão daqueles irmãos, pelos piores que tinham naquela cidade. Você vai dizer assim, pastor, é muito fácil você dizer isso. Não é questão de fácil, eu vi na minha casa. Meu pai passou 21 anos na Umbanda, se casou com minha mãe sem saber que minha mãe era crente. Enquanto minha mãe estava, eu era criança, morava num sítio junto, o terreiro era atrás da minha casa. Aí o pessoal fala sobre maldição. Que maldição, querido? Na cruz ela foi quebrada. O terreiro, vocês entendem? O terreiro era atrás da minha casa. Com certeza a minha avó dizia, esse menino vai ser usado por não sei quem, pelos espíritos imundos. Estou eu aqui, glorificando o nome do Senhor. E essa minha avó, esse meu avô, que eram os pais de santo do terreiro, hoje estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Por causa de uma mulher que chegou em silêncio, querido. O que a palavra diz? A mulher ganhará o marido em silêncio. E ela em silêncio, orando. Depois de casado, meu pai descobre que minha mãe era crente. Não tinha para onde correr, querido. Espernear. O evangelho pegou ele de jeito e transformou num homem que glorifica o nome de Jesus. Amém? O mal está exposto. O mal está exposto. Aos olhos dos homens, o mundo parece um pouco mudado. O reino de Satanás parece que permanece inabalável. Contudo, o reino de Deus veio entre os homens. E aqueles que o recebem estarão preparados para entrar no reino de glória quando Cristo retornar para terminar a boa obra que já iniciou. Isso aqui é um trecho do livro O Evangelho do Reino, do Dr. Eldon Led. Eu aconselho você depois comprar esse livro, O Evangelho do Reino. Eu vou trazer algumas partes desse livro hoje para essa mensagem, porque está sendo muito impactante para a minha vida. A origem, o mal ele tem uma origem. E dessa origem se multiplicou. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. A partir do versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Repita comigo, cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então, queridos, o mal ele teve uma origem. Deus deu uma instrução: não comam. Qual era o papel de Adão? Cultivar e guardar a terra. Este é o papel, o sacerdócio que Deus deu a Adão. Mas Adão estava caminhando em seu sacerdócio até o momento que uma dúvida foi lançada no coração. Muitas vezes, irmãos, e é isso o curso deste mundo, mal deste mundo. Deixa ele. Para que reconstruir tua história? Vai viver a tua vida. Eu vi um crente escrevendo no Instagram ontem: o que nós levamos daqui é só lembrança. Não vai, nem lembrança a gente leva. O que a gente leva daqui é a afirmação do que cremos. Porque se cremos, iremos viver com Cristo eternamente. Se não cremos, não viveremos com Cristo eternamente. Daqui nós levaremos que lembrança? A lembrança tem que ser vivida agora. Temos que cuidar agora, temos que esforçar agora para estar em comunhão uns com os outros. Mas levar, quando morre, irmãos, nós voltamos a ser o pó que um dia nós fomos. Esse é o ciclo da nossa vida.
A única coisa que eu tenho a certeza do meu pós-morte é a vida eterna com Jesus, que para mim já iniciou agora. Eu já desfruto, nós já desfrutamos agora um pouco. A palavra diz que nós nos vemos como um espelho, é só um reflexo, mas um dia o veremos como Ele é, veremos Jesus face a face. Então, nesse momento, eu me guardo em santidade, não porque eu estou com medo do inferno, mas porque eu estou alegre pela justiça que Jesus fez em nosso favor. Sabe, muitas pessoas foram a Cristo por medo do inferno. Quando eu era criança, que ia nos evangelismos, que iam evangelizar os bêbados, aí chegava lá, Harold, dava um panfleto, se converta, senão você vai para o inferno. Aquilo não entrava no coração daqueles homens, porque eles diziam, já estou no inferno mesmo, vou ficar aqui. Mas se apresentassem a ele que existia algo além e muito mais eficaz do que a bebida que ele estava bebendo, ele queria experimentar. Mas quando se prega um evangelho sem cruz, porque as pessoas assim, fala o evangelho da cruz. É como se dissesse assim, você precisa se sacrificar. O evangelho da cruz diz que Jesus se sacrificou por mim, e agora o que eu vivo é resposta desse sacrifício. Porque o salmista já disse, o que é que Davi falou? Sacrifícios agradáveis a Deus, é um coração contrito e quebrantado, isso ele não despreza. A oração que eu e você faz não é um preço que nós pagamos, é uma resposta de amor a quem nós servimos. É uma dependência que nós temos de Deus. Orar não é pesado. Orar é prazeroso, porque eu e você sabemos a quem oramos. Até, sabe, quando vem batalha espiritual, e às vezes a gente está passando num momento como uma tempestade, as coisas começam a ficar ruins. Tem aqueles que se desesperam mais, mas tem aqueles que estão firmes e sabem dialogar a palavra correta no meio da tempestade. Ao invés de ficar dizendo coisas banais ou reclamando da situação, ele vai dizer, eu sei que o meu Senhor vive, eu sei, Senhor, que você está vivo e você está vendo o que eu estou passando, eu sei que o Senhor está vindo em meu socorro, porque a tua palavra diz que tu dá ordem aos teus anjos ao meu respeito, eu preciso de você agora, Pai, vem em meu favor. Isso é uma mudança de linguagem na oração. Mas muitas vezes nós oramos só evidenciando o problema. Senhor, porque é tanta luta? Por que, Senhor, tanta luta? Por que tanta dificuldade? As pessoas, se Deus é bom, se Deus existe, por que tanto mal no mundo? Aí eu te digo, se Deus existe, por que o homem preferiu o mal do que a Deus? É isso que nós vamos agora. Capítulo 3 de Gênesis. O homem preferiu o mal do que a Deus. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui nós vemos que Adão não estava capinando os matos e chegou avulso, não. Diz que ela comeu e deu ao seu marido e ele comeu. Então ele estava junto com ela, ouvindo a mesma coisa. Por que eu estou dizendo que ele preferiu o mal? Porque Deus falou, no dia que comerdes vocês morrerão. Não quero que coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente lança a dúvida assim, se no dia que vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Eles conheciam o bem, que era Deus, mas eles queriam conhecer o que estava além. Conhecer o mal. Então eles preferiram o mal do que viver confiantes no que Deus disse. A partir do momento que eles comem
os seus olhos, ou seja, a pureza que existia neles, é retirada e eles começam a se ver nu. E aí é quando Deus, na viração do dia, vai ao encontro deles. Pergunta: Adão, onde estás? Ele: Senhor, estou aqui. Eles pegaram, cozinharam para eles folhas de figueira e fizeram tipo uma roupinha e se esconderam atrás dos arbustos. E Deus pergunta: por que vocês estão escondidos? Eles: nos vimos nu e nos escondemos. Aí começa já a natureza caída em evidência. Qual foi a primeira coisa? Deus falou: quem disse que você estava nu? E o que é que ele diz? Quem foi que disse que para você que você estava nu? Você era puro, você não sabia o que era isso. Você não tinha malícia. E o que é que Adão diz? A mulher que tu me deste. Ele disse: você comeu da árvore que eu disse para não comer? Ele disse: a mulher que tu me deste. Ela comeu e me fez comer. Ou seja, já é a natureza caída. O homem perde totalmente o seu sacerdócio, cultivar e guardar, e já começa a ser o malandro. Começa a evidenciar o pecado ali. A mulher que tu me deu. E a mulher também, o lado caído. Não foi culpa minha, foi a serpente. Mas Deus amaldiçoou a todos. Todos os três foram amaldiçoados. E não somente eles três. Os três representam toda a criação. Toda a criação foi amaldiçoada. A terra, o mar, o céu, tudo foi. Porque escolheram o pecado. Era mais agradável aos olhos. Mas o que significa pecado, irmãos? A origem da palavra pecado em hebraico. Por que nós falamos tanto isso, né? Assim, vamos ver o original, porque o sentido da palavra é importante para que nós possamos entender o que o autor estava querendo dizer naquele momento. Então, em hebraico, que é na língua do nosso Senhor Jesus Cristo, na língua do povo judeu, a palavra pecado é shatat, que é da raiz shet, que significa errar o alvo, ou mudar a direção, mudar de direção. Em grego, é amartia, que é sair da rota, e no latim é peccare, que em seu significado primitivo, fazer passo em falso, perder o pé e, portanto, cair. Então, o pecado é mudança de rota, errar o alvo. Saiu da rota. Qual era a rota de Deus? Permaneçam firmes, não comam do fruto que eu disse para não comer. E eles saem da rota. Esse é o significado do pecado. Então, eles preferiram a mudança de rota. Aqueles que eram plenos, perfeitos, foram contaminados pelo gosto amargo do conhecimento do seu próprio pecado. Pararam para pensar nisso? O gosto amargo do conhecimento do seu próprio pecado caiu sobre eles e eles se viram nus e disseram: meu Deus, que vergonha. Qualquer pessoa aqui, eu moro em apartamento, a gente às vezes sai para ir de um canto para o outro, tem que estar vestido, senão é o Big Brother para as pessoas. Então você é vergonhoso, é ou não? É vergonhoso. Porque essa natureza caída, ela mostra isso, ela abre precedente para isso, para que eu e você nos vejamos nus. O pecado. Então o pecado é errar o alvo. Mas às vezes a gente diz assim: é só errar o alvo. Não, não é só errar o alvo. Errar o alvo já é muita coisa. Porque essa mudança de rota que eles fizeram contaminou toda a humanidade, gente. Escravizou tanta gente. E às vezes parece que o mal, ele está ganhando. Mas como Deus é bom em todo o tempo, Ele nos resgatou através do seu Filho Jesus Cristo. Por favor, abram em João capítulo 16. Através do seu Filho, Ele nos resgatou. Através de Jesus, nós fomos resgatados de uma forma que não é algo comum. João 16, a partir do versículo 7. Mas eu vos digo, a verdade convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for,
ele vou-lo enviará. Eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. É isso que o Espírito Santo nos convence. Do pecado, porque quando Jesus vem em glória, aqueles que o veem, aqueles que o assistem, nem todos creram nele. Sim ou não? O povo não creu. Olhou para Jesus e disse: não é esse rei que eu estou esperando, é outro rei. Mas do juízo, da justiça, por quê? Porque nós fomos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus foi feita em mim e você. Aí, quando eu olho para você, eu olho alguém justificado. E o que é alguém justificado? É alguém que não tem dívidas. É alguém que a dívida foi paga. Já pararam para pensar nisso? Porque essa dívida que existia, que Adão fez essa compra no fiado e ficou para a gente, né? Jesus na cruz, ele paga essa conta. E o que é que ele diz na cruz, quando ele foi morto? Está tudo consumado. Em algumas transliterações ele disse assim: está tudo pago. É como se Jesus dissesse assim: vocês não devem mais nada a ninguém. Isso é justiça perfeita e verdadeira. Você não precisa se justificar, você só precisa receber esta verdade. Porque quando você recebe esta verdade em seu coração, você se sente justificado. E sabe uma das coisas que o conhecimento do Evangelho traz para nós? Nós não ficamos nos comparando aos outros. Sabe, é muito comum de nós nos compararmos aos outros. Você vai ver hoje, quando as pessoas querem falar de dinheiro, geralmente, porque eu era assim. Eu estou vendo alguns jovens que estão ficando famosos com a internet. O cara nunca viu tanto dinheiro na vida, aí compra uma Porsche. O Porsche é um carro caro, importado, que só o IPVA que ele vai pagar por ano dava para comprar um bocado de carro popular. Você pode dizer assim: pastor, a gente não tem nada a ver com o dinheiro um do outro. Neste mundo, na mentalidade deste século, realmente, eu não tenho nada a ver com o seu dinheiro, mas no reino de Deus, tudo que fazemos com o nosso dinheiro tem um efeito. Tem um efeito muito grande. Porque quando Deus coloca recursos em suas mãos, é porque Ele está confiando em ti que tu vai gerenciar bem os recursos. É por isso que a palavra diz que nós somos mordomos, cuidadores do que Deus colocou em nossas mãos. Então, quando o recurso vem a nós, não é para ser usado de qualquer maneira. Mas eu não sei se o recurso que essas pessoas estão recebendo vem de Deus. E muitas vezes não é de Deus. É o diabo que está dando. Porque eles são agentes do maligno. Mas as pessoas nem educação financeira têm. Saem gastando dinheiro, comprando tudo e tal. Porque ele não se sente justificado. Porque aquele que foi justificado, ele vai querer ver outros sendo justificados. Aí ele investe aonde vai trazer vida em outras pessoas. Tem um jogador famoso, não sei o nome dele, um africano, que ele estava lá na fila para entrar no jogo, tipo o Champions League, eu acho que ele é do Chelsea, e ele com um celularzinho, um smartphone da Samsung com a tela quebrada, e virou a internet, todo mundo, meu Deus, como é que um jogador milionário desse tem uma tela quebrada? E perguntaram para ele, ele disse, da onde eu vim, eu estou investindo em escolas, em saúde, isso aqui não é nada, da onde eu vim, as pessoas não têm nem educação, não têm nem banheiro para usar, eu vou me preocupar com uma tela de celular. Esse cara está transferindo vida com o recurso que está em suas mãos.
Mas quando nós entendemos esse senso de justiça, o reino de Deus representa a conquista divina sobre os seus inimigos. Conquista a ser realizada em 3 estágios. E a primeira vitória já ocorreu. O poder do reino de Deus já invadiu o domínio de Satanás. A presente era perversa. A atividade desse poder de libertar os homens do governo satânico fica evidente no exorcismo de demônios. Por meio disso, Satanás ficou atado, preso, foi despojado de sua posição, da sua posição de poder. Seu poder foi destruído. As bênçãos da era messiânica agora estão disponíveis àqueles que abraçam o reino de Deus. Porque antes do reino de Deus chegar até nós, as pessoas não conseguiam ser libertas de demônios. Quando Jesus está se apresentando nas cidades, porque Jesus trouxe o reino de Deus, pessoas que estavam enfermas eram curadas, pessoas que estavam cheias de demônio eram limpas, os demônios eram expulsos, pessoas encurvadas ficavam normais, o jovem que se jogava no fogo, se jogava na água, ficava tendo epilepsia, o que Jesus fazia? Sai em nome de Jesus e ele era curado. Ou seja, nesta era perversa, onde o príncipe deste mundo está preso, que é o diabo, o poder do reino de Deus está evidente em nosso meio quando podemos exorcizar demônios. E principalmente, porque as pessoas perguntam assim, Josadak, cadê o poder de Deus? Eu estou vendo aqui o poder de Deus. Vocês estão aqui por conta do Evangelho de Cristo. Isso é evidência desse poder, irmãos. A evidência desse poder não é só quando impõe as mãos e repreende o espírito imundo. É também. Mas principalmente porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. O poder do reino de Deus está agora operando em muitos lugares. O Evangelho de Cristo está sendo pregado. O Evangelho de Cristo está sendo anunciado. Então, por esse Evangelho estar sendo anunciado, esta é a evidência do reino de Deus. Se tem doentes, oramos pelos doentes. Se tem pessoas endemoniadas, expulsamos o demônio. Mas principalmente, não é só sobre demônios serem expulsos. Porque muitas pessoas acham que, eita, expulsou o demônio, agora a vida dessa pessoa está zerada. Não. Em Atos dos Apóstolos, mostra um homem chamado Simão, que era mágico, fazia feitiçaria. E ele vê Pedro e os apóstolos expulsando os demônios, orando pelas pessoas e elas sendo cheias do Espírito Santo, falando em outras línguas. E ele se converteu, foi batizado nas águas, começou a andar com Filipe. Quando chega Pedro, cheio do poder de Deus, começa a curar pessoas, o Espírito Santo é repartido sobre as pessoas, eu quero esse poder. Mas ao invés dele buscar esse poder na fonte, que é Jesus Cristo que estava sendo pregado, ele chega para Pedro e fala assim, eu te dou dinheiro para que você me dê desse poder que você tem. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não é sobre o Espírito ser expulso, é sobre o reino de Deus entrar no coração daqueles que estão necessitados. É sobre o reino de Deus entrar em sua vida, de forma que consiga mudar você totalmente. E aquele homem quis comprar o poder, mas não se compra, esse poder é dado de graça para aquele que crê, para aquele que caminha dentro do processo do reino de Deus. E qual é o processo do reino de Deus? Amar o Senhor acima de todas as coisas. Me submeter a buscar a Deus, me submeter a ler a palavra, e o Evangelho vai entrando, e o poder de Deus vai sendo aperfeiçoado, e eu vou crescendo no poder de Deus. Amém? É nesse processo que as coisas vão acontecendo. Não é do dia para a noite. Simão queria do dia para a noite. Me dá isso aí, eu quero comprar essa transferência de unção. Aí tem gente que vai em congresso, eu quero uma transferência de unção. Vou dar a maior oferta para isso acontecer. Não, querido. A maior oferta seria um coração contrito e quebrantado. Não se compra aquilo que o Espírito Santo dá a quem é responsável para repartir.
Não se compra. O Espírito Santo sabe a quem dá. E às vezes ele dá para alguém que não é nem inteligente tanto, não é tão letrado, mas quando ele abre a boca, Deus faz alguma coisa. Ah, mas esse irmão fala para o Mó e para o Via. Não sabe, não tem nem eloquência, não é sobre eloquência, é sobre submissão à autoridade de Jesus. Aleluia. Eu não vou conseguir terminar tudo hoje. Nós temos ainda o momento da ceia. Mas para fechar, queria que você, vou dar a última palavra nisso, Mateus 13, por favor. Mateus capítulo 13. Aleluia, Deus. Teu nome é justo. A partir do versículo 44. Mateus 13, a partir do versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Queridos, quando nós lemos esses versículos, às vezes nós achamos que seria, então essa pessoa comprou a salvação, ela comprou o evangelho. Nosso Senhor diz que o reino de Deus, embora tenha vindo em meio aos homens de forma humilde, é um tesouro cujo valor transcende todas as outras posses, como a pérola cuja aquisição vale a perda de todos os outros bens. Lembra, o homem negociava pérolas, ela tinha um grande valor, e ele vendeu tudo para poder comprar aquela pérola, porque para ele valia a pena vender tudo, porque quando ele a comprasse, ele teria tudo. Mas uma vez, a noção daquele homem comprar o campo, ou de negociante comprar a pérola, não tem nada a ver com a verdade básica da parábola. Essa parábola não ensina que podemos comprar a salvação. Alcança-se a salvação pela fé. Ela é um dom gratuito de Deus. Jesus ensina que o reino é um presente, não uma recompensa a ser conquistada. Contudo, apesar do reino de Deus ser um presente gracioso, ele também é caro. Ele pode custar coisas terrenas, ou os amigos, ou até o afeto da família, ou até a sua própria vida. Mas o reino de Deus, custe o que custar, é como um tesouro escondido, uma pérola de grande valor, cuja posse vale qualquer custo. O pastor João Batista, que foi o fundador da Ágape, há mais de 30 anos atrás, ele morava aqui em Natal. Ele foi para um carnaval com um primo. E voltando daquela festa de carnaval, o seu primo sofre um acidente, ele vê algumas coisas ruins. E depois de encaminhar seu primo para o hospital, ele volta para casa. E quando ele volta para casa, ele passa em frente a uma igreja. E tudo que era cantado e pregado naquele lugar começa a atraí-lo para dentro daquele local. E ele não tinha noção que naquele dia, uma atitude dele, uma decisão dele, iria mudar a sua vida. Porque ele poderia ter continuado na festa de carnaval, mas ele preferiu voltar para casa. E quando ele estava voltando para casa, a palavra o chama para o local onde tem pão da vida. E aquele homem entra naquele lugar e entrega a sua vida a Jesus, pelo poder do Evangelho.
A sua família é muito unida, mas também muito devoto da religião e não aceita que aquele homem se torne um cristão em Cristo Jesus evangélico. E os seus familiares disseram assim: ou você escolhe a sua família, ou você escolhe o seu Deus. E ele escolheu a Deus. Ele foi expulso da sua casa. Você tem noção disso? E eu não estou falando de gente pobre aqui da cidade. Gente de posse. E expulsaram o pastor João, o Joãozinho daquela época. E ele teve que morar um tempo com algumas pessoas. Mas se aquele homem não tivesse aquela decisão, sabe o que aconteceu na história? Isso há mais de 40 anos atrás. Ele, depois se casou, começou a ter seus filhos. Ele foi para Fortaleza, fundou a primeira igreja batista, de lá sai para ir para Campinas, levando a família numa Kombi, cheio de meninos, cheio de criança. Acho que deve ser uns 7, 8. Chega em Campinas, lidera uma igreja, começa a trabalhar, e essa igreja chegou a ter 2.000 pessoas. E 2.000 pessoas para 1.900 volts, antigamente era muita coisa. Uma igreja com 2.000 pessoas em 1900 e alguma coisa era muita gente. E ele planta aquela igreja, faz uma escola, o pastor João muito visionário. Mas ele teve que tomar outra decisão na sua caminhada, porque quiseram prender o Espírito Santo na vida daquele homem. Ele foi cheio do Espírito Santo, começou a falar em outras línguas, e como ele era de uma igreja tradicional, começaram a falar mal dele por conta dessa situação. E numa convenção da igreja, olha a coragem desse homem. Para quem um dia foi expulso de casa a fazer isso, era fichinha. Mas no auge do ministério, com recursos financeiros, com tudo isso, ele na conferência, na convenção, ele entrega a chave da igreja e disse assim: vocês estão falando mal de mim porque eu falo em outras línguas? Sou batizado no Espírito Santo, falo em outras línguas, eu creio nos dons, eu vou ter que ensinar isso na igreja, então eu entrego a chave da igreja para vocês, porque eu não vou fugir disso. E começa em sua casa com os seus filhos, a Igreja Batista Ágape com 60 pessoas. Irmãos, para resumir, hoje são mais de 5.000 irmãos espalhados do Brasil. Nos Estados Unidos, o pastor Roberto, seu filho, o pastor João Batista, já está no Senhor, que é o pastor presidente, está plantando e trazendo parceiros. Nós hoje temos locais, por exemplo, como Boa Viagem, que é uma cidade do Ceará, aonde furou poços em toda a região, mas o poço que foi furado da igreja não secou. Todos os que o governo fez secaram, o da igreja não seca e tem sustentado aquela cidade. Um americano foi lá agora, o Shed foi lá visitar, chegou lá, a igreja tem 100 pessoas, 70 é criança. As crianças, quando faz a divisão da salinha, as crianças foram para o lado de fora e ficaram no sereno. Ele ficou tão comovido que disse: eu vou mandar o recurso para construir um galpão só para essas crianças fazerem o culto delas. Porque eles estão vendo o reino de Deus acontecendo. Ei, preste atenção, foi uma pessoa que tomou uma decisão e disse: eu não me curvarei, porque eu já me curvei muito e vivi no pecado, hoje eu quero vida. Fomos justificados por Deus para tomar decisões aonde Deus vai fazer coisas na vida de outros. Há 2 anos atrás eu tomei uma decisão, aonde o Senhor disse para mim: saia de tudo e vá viver do ministério. Eu disse: como é que eu vou viver de um ministério com 7 pessoas? E Deus falou para mim: lembra quando eu fiz para você tomar essa decisão e você tomou errado? Irmãos, passei 3 anos sofrendo mais que sovaco de aleijado numa empresa que eu tinha. O negócio não ia para frente. Parecia que ia dar certo, Paulinho. Vi um cara, me dava um calote de 5.000. 5.000 para mim era a mesma coisa que 5 milhões. E dívida e problema. E quando o Senhor falou: lembra? Aí eu disse: não, amém. Vamos embora. Eu só posso dizer uma coisa para vocês. Até aqui o Senhor nos ajudou. Eu estava dizendo à minha esposa, só para terminar, irmãos.
Como Deus é bom, irmãos. Como é bom. Olha, querido, como é bom você caminhar na voz de Deus. A gente estava na compra de um apartamento e, irmãos, a gente já fez tanta decisão errada na vida. Eu já comprei uns 5 apartamentos, tive que devolver porque o dinheiro não dava para pagar. Eu acho que tudo que eu já perdi de dinheiro tentando comprar apartamento, já dava para comprar outro. Eu olhava para minha esposa assim, eu dizia, eu queria comprar uma geladeira boa para ela e eu não estava com recurso. Porque os recursos da empresa entravam e saía mais do que não sabia. As coisas dando errado. Meu carro que eu tinha misericórdia, eu tinha vontade de tocar fogo nele. Quebrava que só a cebola e era problema em cima de problema. Mas sabe o que era aquilo, Paulinha? Rota errada. Desobediência. Ai, pastor, Deus estava pesando a mão. Não, Deus só estava tirando a mão. Porque quando Deus põe a mão, prospera. Quando Deus tira, fica na sua força. Aí é que você se complica. Estão entendendo? Irmãos, eu estava arrumando a nova casa que nós estamos morando. Que Deus nos presenteou. Um lugar, a gente chegou, a pessoa que nos vendeu a casa, ela preparou para ela mesma morar. Então foi feita com muito amor. E a geladeira que a gente sempre quis, está lá, irmãos. Os móveis como a gente queria da cozinha, está lá. Para quem tinha comprado um fogão há 2 anos por R$50, tinha um cooktop agora, cara. Amém, vamos jantar lá. Vocês levam a comida que eu faço. O pessoal fala, pastor, você gosta de churrasco? Gosto. Faz churrasco? Faço. Pode comprar as picanhas que eu asso. Deixo boa. Mas, gente, quando Deus ele começa a fazer coisas abundantes na nossa vida, ei, Deus é bom demais. Submissão. A palavra de Deus, ela produz frutos. E multiplica não só na sua vida, mas vai multiplicar na vida de outros. Michele, a sua espera, Deus está chegando com coisas maravilhosas sobre você. Você poderia ter escolhido a rota desse mundo, mas você escolheu permanecer, filha. A porta que você está esperando, Deus já abriu. Hoje eu calo, em nome de Jesus, toda a ansiedade no seu coração, no tempo certo, está chegando. Só fica tranquila, filha, que Deus está chegando. A providência está chegando. Arionaldo, né? Irmãos, eu vejo um poder de Deus vindo sobre sua vida, resolvendo coisas que você não conseguia resolver. Deus hoje está ajustando em tua vida. Coisas que você ainda não conseguia resolver. Mas em uma semana você vai ver respostas de Deus sobre sua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Vamos ficar de pé nesse momento. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse momento. Na tua presença. Por desfrutar da tua palavra, Deus. Por sair daqui enriquecidos com essa verdade em nosso coração. Senhor, não permita que o diabo roube a semente dessa palavra. Porque eu creio que aqui nós temos terra fértil. Nós temos pessoas que estão desejosas de viver a realidade do reino de Deus. Pessoas que estão dando em seu coração hoje um passo de fé, Senhor. De posicionamento em seus corações para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Para viver uma nova realidade de vida, Senhor. Arranca do nosso coração qualquer dúvida. Qualquer mentira que o diabo tente lançar sobre nós. Qualquer mentira que o diabo tente lançar, Senhor. Oh, Ramachekandaralabas. Senhor, não permite que o diabo venha roubar a tua verdade em nossos corações, ó Deus. Obrigado pela tua palavra. E que nessa noite, Senhor, o Senhor venha consolidar no coração dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. O que vocês sonham para o casamento de vocês, não vai faltar nada, e Deus está providenciando todas as coisas. É só um processo, até o dia do altar.